Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa Falando com Magia, sempre procurando trazer uma perspectiva mais ampla, mais profunda do que é o oculto, o ocultismo, a magia e todas as práticas que estão envolvidas aqui no nosso mundo exotérico, como carinhosamente eu gosto de chamar. Hoje eu estou aqui com vocês com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito capacitada nessa nossa prática de estudo do oculto, que é o Ailton Amaral. Ailton, grande prazer de você estar aqui com a gente. Prazer é meu. É sempre uma honra poder estar recebendo pessoas do teu quilate, com a tua formação, para passar aqui um pouquinho sobre o que a gente entende, na verdade, sobre o que seja aqui o transcendente. Eu gosto muito dessa palavra. Mas antes que a gente continue aqui, deixa eu fazer uma apresentação aqui para a nossa audiência, do teu trabalho, da tua história. Você é formado em economia, pós-graduado em tecnologia da informação, tem mestrado em história, é membro atuante aqui de diversas ordens iniciáticas, esotéricas, martinista, cabalista, maçom, historiador, eu acho que é acima de tudo, né? Rosacruciano, professor e mago, que não deixa de ser, porque quem faz magia é mago, né? Você tem toda uma vertente de trabalho em cima disso. Prazer imenso estar aqui com você e a gente vai conversar, talvez até com mais detalhes hoje sobre Cabala, né? Vamos dar uma ótica aqui para o pessoal disso. Ailton, conta um pouquinho da sua jornada, como é que você chegou até aqui hoje. Bom, a minha vida ela pode ser dividida em duas jornadas, a profissional e a esotérica. Minha jornada esotérica começou com 14 anos, né? A minha mãe, cabalista, filha de judeu, né? Mulher que não poderia ser mulher cabalista, é um escândalo, né? Principalmente na década de 50, 60, você imagina. Até hoje, né? Ainda a gente vê muito pessoal da cabalista com restrições aqui. E ela estudava muito, tinha uma grande biblioteca, tinha discípulos, naquela época não tinha internet, que acho que se tivesse internet ela teria um canal, entendeu? Um youtuber. Mas ela tinha muitos discípulos, dava muita aula, e eu vivendo naquilo. Eu sou mais velho de 4 irmãos, e meus 3 irmãos são todos eles ateus, agnósticos, acham que tudo isso é uma bobagem, eles têm lá a vida deles lá. E eu fui o único que me interessei um pouco sobre aquilo, olhava aquela biblioteca da minha mãe, começava a ler vários livros, mas uma hora caiu nas minhas mãos o Dogma e Ritual de Alta Magia. Eu comecei a ler aquele negócio, eu falei, eu não estou entendendo nada do que está falando aqui, mas absolutamente nada. Inclusive tinha essa arte, né, de escrever ninguém entende. Aí chegava perto da minha mãe, mamãe, olha aqui, ó, isso, o que está dizendo aqui? Menino, você é muito novo para isso, menino? Para com isso, menino. Eu tanto insistia que ela acabou me explicando e tal, me levava nas reuniões dela, e acabei... Quando eu fiz 18 anos, minha mãe falou assim, tá na hora de você entrar numa ordem iniciática. Eu falei, o que é isso, né? Não, entra na Rosa Cruz, vai entrar na Rosa Cruz. E naquela época não tinha site, não tinha nada, você escrevia uma carta, sim. A Rosa Cruz era tudo por correio, sim. Te mandava lá um questionário, você respondia o questionário, as monografias eram desse tamanho assim, era um negócio... E eu comecei a estudar, comecei a achar aquele negócio o máximo, né? E eu trabalhava na época, né? E estudava, e comecei a não dar muita atenção aos estudos e começar só a dar atenção para aquilo. E a minha mãe, ela foi muito importante nesse papel, que ela soube me fazer dividir as coisas. Falou, não, isso aqui é para você ganhar dinheiro, isso aqui é para você ser feliz. Ela separava isso. Ser feliz é ótimo. Entendeu? E eu comecei a estudar as duas coisas em paralelo, que depois no final acabou se juntando, né? Porque tecnologia e magia eu acho que tem muita coisa em comum.
Sim. Né? E depois que eu, né, me formei e tudo, eu falei, aí, bom, agora chegou a hora de eu fazer um mestrado. Ah, você vai fazer em tecnologia? Vou fazer em história. Por quê? Porque todo o meu viés era sempre procurando de onde é que surgiu isso? Que data que foi isso? Mas quem é que passou isso? Né? Onde é que começou? Onde é que o cara que leu isso aqui tirou? Eu comecei a ficar nessa coisa de ficar pesquisando. Eu fiz o meu mestrado em História, falei, poxa, eu vou pelo menos aprender o método. E que esse método foi muito bom para mim. Porque eu comecei a olhar, peraí, Goécia, de onde é que surgiu Goécia? Quem que escreveu Goécia? Foi Salomão? Lógico que não foi. Né? Então, quem começou a escrever isso? Aí eu começava a pesquisar, começava a olhar, começava a ir em museus, em bibliotecas, viajava, fuçava as coisas, entrava em Castelo Velho, fazia um monte de coisas justamente não por fato de história, né? Mas com esse viés de procurar essa coisa toda. Até que um belo dia eu resolvi, falei, deixa eu abrir um canal aqui, abri um canal no YouTube e comecei a passar tudo aquilo que eu tinha aprendido nesse canal. A minha primeira live foi interessante, eu olhava lá o número de pessoas assistindo 0. Mas eu continuava falando, vou continuar falando. Até que uma hora foi crescendo, né? Foi crescendo, e naquela época o YouTube estava começando, né? Então, eu acho que fui um dos primeiros caras que falou nesses assuntos dentro do YouTube, entendeu? Aí começou a crescer. Aliás, assim, a gente vai deixar aqui embaixo, no descritivo do nosso canal, o contato do canal também do Ailton e os outros dados das redes sociais que eu sei que você tem, para que as pessoas possam aqui acompanhar com mais profundidade, inclusive, o teu trabalho e as coisas que você tem para falar. Eu acho que é isso que a gente faz, né? As coisas que a gente tem para falar. Exato. Sem muito compromisso com verdade. Ainda que eu reconheça que a gente busca aqui, pelo menos no canal, pessoas que trazem alguma bagagem acadêmica mais sofisticada para embasar tudo isso que a gente fala, né? Você é um historiador, traz um método para aplicação disso e viajou o mundo inteiro, né? Participou de escavações. Eu só não conheço o Polo Norte e o Polo Sul, né? Eu sempre falo isso por enquanto. Mas tem uma viagem para o Polo Norte que eu estou de olho. Um navio russo que vai para lá, mas aí começou a guerra e não deu mais. De olho não dá para Antártida, rapaz. É uma expedição aí que eu já estou aí há uns 5 anos enrolando. Isso aí, bom, né? Também. Mas é muita roubada, viu? Não é tão interessante. Não, mas eu tô negócio, né? Eu não gosto de ficar em hotel, sabe? Meu negócio é ficar na tenda acampado, sair cavando coisa, mas um espírito meio aventureiro mesmo. Que escavação que você participou? Eu participei de uma escavação em Jericó e participei de uma outra escavação em Amarna, no Egito, que era a cidade de Akhetaton, né, criada pelo Akhenaton. Sensacional. Sensacional. Tá? Isso aconteceu assim também, veio sem querer, porque quando eu fui para Israel, eu fui a trabalho. Eu trabalhava numa empresa de telefonia celular e estava comprando um sistema de billing e eu fui para Israel para fazer treinamentos e tal, e fiquei lá, né? Era para ficar 3 meses. Aí falaram assim, Ailton, você vai fazer um treinamento no Chipre. Você vai para o Chipre, fica lá uns 15 dias no Chipre. Aí quando eu cheguei no Chipre, a minha turma não tinha nenhum brasileiro, eu tinha 11 indianos. E o meu inglês naquela época era um inglês... Puta, e se conversar com indiano, meu Deus. Eu passei umas 2 semanas apanhando, né, tentando entender o que os indianos falavam. Acabei ficando 6 meses no Chipre. Um curso atrás do outro. Depois eu pedi, olha, quero voltar para Israel. Quero ir para lá. Voltei para Israel, comecei a trabalhar e nos fins de semana eu saía. Brasileiro, você sabe como é que é, né? O brasileiro, ele faz amizade com todo mundo, né, se vive com todo mundo. E eu tinha um princípio de hebraico que a minha mãe, ela falava um pouco de hebraico, ela me ensinou um pouco, então eu ia lá macarronando hebraico e tal, falando, e comecei a fazer amizade com pessoas. Dentre essas pessoas que eu fui amigo, havia um senhor de idade, o nome dele era Eyal,
ele era um judeu religioso, usava kippá, tudo direitinho, e falou assim: você gosta de trabalhar com escavações? Sim, de repente, não veio, o assunto era uma coisa. Falei, como assim? Não, porque eu sou arqueólogo, eu trabalho em escavações, você está interessado em ir comigo em algumas escavações? Eu falei, opa! Banana para macaco, né? É banana, né? Aí ele falou assim, olha, eu estou em Jericó. Aí combinamos, fomos para Jericó. Aí eu falei, pô, vou ficar pensando, né? Vou lá, vou começar a cavar as coisas, né? Falei, não, você vai ficar aqui, ó. Tem uma peneira, tinha uma peneira grande, onde eles pegavam todos os pedaços de pedra que eles achavam que fazia sentido em alguma coisa, jogavam naquela peneira e você ficava peneirando ali. Eu ficava ali peneirando, falei, poxa vida, eu pensei que ia ser tão divertido, um né? grande arqueólogo, né? Ficava peneirando pedra. E comecei a olhar uma coisa fantástica. Eles pegavam pedaços de pedra que, para mim, era um pedaço de pedra. Porque ela é aquele calcário amarelo. Sim. E tinha aquelas pedaços de jarro. Eles montavam aquilo com uma facilidade. Eles pegavam os cacos e saíam montando. Eu falei, nossa, que coisa absurdo, negócio absurdo, olhar, porque né? Um quebra-cabeça sem. Você não tem. Né, todo quebra-cabeça você tem que ter uma coisa para olhar, né? Eles montavam aquilo e falei, nossa, eu comecei a ficar louco com aquilo, né? E um belo dia, eu estava sentado lá, conversando numa pausa, eu ouvi uma gritaria. Ah, papai, o que foi? Achamos restos da muralha de Josué. Aí esse meu professor, né, que depois acabou sendo meu professor, que eu comecei a fazer curso com ele na universidade. Aí ele falou assim, vamos ver, que tinha vários arqueólogos que eram extremamente religiosos, e eles deixavam muita religião tomar a frente, sabe? Não, porque achamos aqui um vestígio, é a muralha de Josué. A gente só vai saber se é a muralha de Josué com os testes carbono 14, tem vários testes, não é só o carbono 14 não. Que é o mais conhecido. Tem colorimetria, tem infravermelho, tem um monte de teste. Aí nós pegamos todo aquele material, que eram pedras que estavam realmente chamuscadas. E o chamuscado do carvão, ele atrapalha um pouco a datação. Aí levamos, né, para os testes, deu Idade Média. Aí ele falou assim, tá vendo? Não se pode deixar a crença, a religião ir na frente do teu raciocínio lógico. Né? Isso eu adoto até hoje para qualquer coisa que eu estudo, para qualquer coisa que eu olho, qualquer livro que eu leio, eu sempre adoto esse pensamento. Não, esse cara tirou isso aqui da onde? Em que ele se baseou para falar isso? Porque tem muito livro aí de ocultismo que nem bibliografia tem. Não tem referência. Tem nada. Quer dizer, na minha entender, saiu da cabeça do cara. Não que seja errado, né? Mas, né, a gente não... Como é que a gente vai saber como é que aquilo chegou a ele, né? Porque isso retroalimenta a dissonância cognitiva. Na verdade, a pessoa passa a entrar no estado de negação ou de aceitação de determinadas coisas por um desejo, por um capricho, muitas vezes, e toma viés de verdade, né? Com o passar muito do ocultismo hoje, a gente vê isso. A pessoa teve um embasamento, uma eloquência tão grande para construir aquele pensamento que não é possível que isso não seja sagrado, divino, né? Imagino que você deve ter passado com judeus ortodoxos fazendo esse tipo de trabalho, porque aquilo é literalmente a constatação da sua fé, né? Então ele entra dentro desse processo pilhado ali. E eu caí numa outra besteira, né? Comecei a olhar a minha... Fui naquele museu do Holocausto e descobri o sobrenome da minha família lá, da família da minha mãe. Pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisa daqui. Teve até parentes meus que morreram em Auschwitz. Fui descobrir isso tudo lá. E depois eu caí na besteira. Vou fazer um curso de cabala. Mamãe era cabalista. Aí eu conversando com esse arqueólogo, olha, Safed. Vai para Safed, que é uma cidade, que é a cidade da cabala. Né? Eu, vestido normalmente, entro na cidade,
Os caras, o que você está fazendo aqui? Olha a sua roupa. Essa roupa aqui você não consegue. Não, aí deu uma bronca. Aí eu fui embora. Aí eu arranjei uma calça preta, uma camisa branca, manga comprida, por dentro da calça, que eu não gosto de usar camisa por dentro da calça. E fui pra lá. Tá. Eu queria fazer um treinamento aqui de cabala, um curso de cabala. Batia na porta dos cursos. Não. Quem é você? Você é um goi, porque eu não era considerado. Eu não praticava religião. Falava, você não é nada. Até que numa bati numa porta, o cara falou assim: não, tudo bem. A cabala, ela. Foi até um negócio que até hoje eu penso assim, né? A cabala não é mais exclusividade do judaísmo. Eu achei aquilo, Sim. Sabe? Muito bonito. Que ano que era isso? Que ano que era isso? 1997. A internet estava dando seus primeiros passinhos. 1997. Aí comecei a estudar com ele. Esse meu mestre, eu tenho muito carinho por ele. Inclusive, ele faleceu tem uns 5 anos. E muito carinho por ele, porque ele me aconselhava muito na vida em si. E ele me ensinou a cabala do ponto de vista do dia a dia. O que você pode fazer para praticar a cabala do dia a dia, né? Exercer o perdão. Inclusive, não é esse perdão que todo mundo fala, né? Você tem que perdoar. Perdoar é uma coisa, desculpar é outra. Isso é uma coisa que eu descobri com ele também, né? Perdoar é você tirar a mágoa de você, né? Esquecer o que aquela coisa que está dentro de você, aquela mágoa, aquilo que te faz mal, se livrar disso, mas não tirar a culpa da pessoa, que desculpar é tirar a culpa. Sim. Então, quem te fez o mal, ele é culpado por fazer o mal, mas não por causa disso você não pode deixar de perdoá-lo. Não é perdoar, não é dizer, não, esquece, tá tudo. Não. É você fazer aquele trabalho com você mesmo para você tirar essa coisa que fica para fora e viver a tua vida e apagar aquela pessoa do seu universo. Hilton, só por isso já está justificando a gente entrar no assunto da cabala, que a gente vai conversar pela autoridade que você tem nisso. Eu sou um grande defensor de que nós demos uma utilidade prática ao conhecimento, principalmente do oculto que a gente tem. E eu vejo muitas pessoas estudando sem fim determinadas práticas, conhecimentos, ocultos e tudo mais, e não traz para o dia a dia isso. Não dá uso prático para isso. Me parece que esse conhecimento fica muito oco. Você acabou de dar um exemplo sensacional de uma filosofia intrínseca à cabala. E, antes de mais nada, vamos tentar contextualizar aqui para a nossa audiência um pouco da cabala, porque eu sei que a gente vai mergulhar nisso daí. A cabala é uma filosofia, eu chamo de filosofia. Filosofia analítica, esse é que eu chamo a cabala. Ela não é religião, porque não tem corpo de doutrina. Ela é uma ciência. Bom, a ciência não a considera ciência, né? Chama de pseudociência. Mas muita coisa do que a ciência fala hoje, a cabala previu há não sei quantos mil anos atrás, porque também a gente não tem certeza de quando começou a cabala. Isso aí é uma das minhas fontes, das minhas pesquisas que eu estou fazendo, né? Porque tem muita lenda, né? A lenda principal da cabala diz que Deus passou para Abraão esse conhecimento. Abraão foi para o Egito, passou esse conhecimento para os grandes hierofantes do Egito, para os grandes sacerdotes do Egito, e esse conhecimento saiu do judaísmo e ficou com a civilização egípcia. Moisés, que era um sacerdote egípcio, pegou esse conhecimento e levou de volta para o povo judaico e voltou novamente para o judaísmo. Essa é uma das vertentes. Agora tem outras vertentes. Tem uma vertente quando os anjos caíram, que é aquela história dos anjos caídos que passaram todo o conhecimento para a humanidade. A Cabala diz que um dos conhecimentos era a própria Cabala, que passou para Moisés, que passou então para a sua descendência. Isso aí é uma das histórias. Mas a história verdadeira de onde começou a Cabala, a gente começa a olhar os primeiros livros ali no século XVI, ali que tem
o Sefer Yetzirah, que é escrito mais... As primeiras cópias do Sefer Yetzirah aparecem ali no século XVI. Alguma referência você tem no século I, tá? Mas são referências muito rasas, muito pequenas. Porque o que se diz, né? Diz que esse conhecimento ficou muito secreto entre o judaísmo. Ficou dentro do judaísmo. E dentro do judaísmo a gente sabe que existe uma vertente que abomina a Cabala. Sim, nem todo judeu leva isso de uma forma tranquila, né? Muito pelo contrário, combate isso. Porque a Cabala ela é contra algumas crenças do judaísmo, que, por exemplo, vida após a morte, reencarnação, isso tudo está no conceito que os religiosos ortodoxos não aceitam de forma nenhuma. Vai contra o dogma, né? Entendeu? Então ela vai contra alguns dogmas. Mas a Cabala em si, ela começou assim, e claro, ela começou realmente a ter uma divulgação maior ali pelos anos 60, né? Começou a aparecer ali o MacGregor Mathers, aquele pessoal que começou a divulgar isso, né? O próprio Aleister Crowley, ele estudou muito sobre isso aí, embora não fosse essa a vertente especializada dele, mas ele baseou muita coisa, né? Principalmente quando ele foi para o Egito, né? Ele baseou muita coisa no estudo da Cabala. E agora nós estamos vendo que a Cabala está saindo pouco do contexto do judaísmo mesmo. Ela está se diversificando um pouco. E isso tem um grande perigo, porque muita gente está colocando coisa dentro da Cabala que não é Cabala. Né? Uma Cabala Nutella aí. Exatamente, começa a aparecer aqueles... Porque a história mesmo fala, né? Você tem um conhecimento que vai até um determinado ponto. Desse ponto em diante há um gap que a história não conhece. E ela torna a funcionar depois desse gap. E esse gap, infelizmente, ele é preenchido com um monte de coisa. E dentro desse monte de coisa, desse gap de conhecimento, tem as bobagens, né? Tem as coisas realmente que não fazem sentido. Estava conversando outro dia com um amigo meu, a interpretação pessoal que eu tenho sobre esses gaps é mais ou menos como aquelas tábuas sumérias, né? Cacos, na verdade, são um caco, como você estava lembrando aqui das escavações, só que faltam pedaços. Isso. E aí o sujeito infere, pelo bom senso dele, pela crença dele, pelos dogmas dele, a completar aqueles parágrafos. Exatamente. Né? Eu acho que a frase se completa dessa maneira. Com o passar do tempo, isso vira presunção de verdade. E aí começam os equívocos, vamos colocar dessa maneira, inclusive da assertividade da própria Cabala. O que ela se propõe? A gente vê que existe uma perspectiva muito numerológica, se a gente pode colocar dessa maneira, algo oracular, além de filosófico. Qual que é a estrutura e por que as pessoas se dedicam tanto ao estudo desse método filosófico? Vamos chamar dessa maneira. A Cabala, ela estuda, primeiro, ela prevê o Big Bang antes de sair essa hipótese. E se você olhar a árvore da vida e olhar Keter, era o pontinho do Big Bang. Ali que começa tudo, né? O universo começou, tudo que existia no universo estava dentro de um ponto, e esse ponto de repente se expandiu. Então se expandiu primeiro pela dualidade, né? Que aí você começa a ver as Sefirot, todas elas, né? E você vê toda a expansão do universo até chegar ao mundo material nosso, que é Malkut, cá embaixo. E depois, embaixo de Malkut, ainda tem a Árvore da Morte, que é uma visão meio mão esquerda, assim, da Cabala. Só isso aí, você entender o mundo que te cerca, todo o universo que está à tua volta, entender como é que funciona, isso aí é estudo para mais de uma vida. Com toda certeza. Só isso aí já é estudo para mais de uma vida. Quer dizer, as pessoas falam, né? O estudo da Cabala não é para uma vida só. Então você não pode se dizer assim, eu sou um cabalista. Não, eu sou um estudante da Cabala. E tem também vários vertentes. Tem a Cabala numerológica, que é a Gemátria. A Gemátria é a Cabala numerológica. Tem a Cabala que estuda um pouco de magia cerimonial, embora exista muito pouco de magia cerimonial dentro da Cabala, porque ela é, conforme eu falei, ela é mais uma filosofia analítica, né? Ela não tem essa
essa coisa cerimonial. Tem também o estudo da árvore da vida, tá? Tem o estudo, por exemplo, do mundo espiritual dentro da Cabala, a visão da Cabala do mundo espiritual, que é o Ein Sof, que é uma série de visões, né? As almas, né? Nefesh, Neshama, todas as divisões de alma que a Cabala tem. Isso tudo também é uma vertente muito interessante. E quando a gente vê o espiritismo de hoje, eu acho que Allan Kardec, quando ele escreveu aquele livro dele, o Livro dos Espíritos, Sim. ele baseou muito na Cabala. Eu acho que ele estudou muito Cabala. Porque tem muita coisa ali a ver com a Cabala. Talvez mais do que você possa imaginar. Exatamente. Tem muita coisa. Então, hoje em dia, inclusive, né, o espiritismo está muito cristão. Sim, né? ele Tá muito se cristão. doutrinou. Virou... Porque o Allan Kardec escreveu aquele livro, como é que é? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma visão dele do Evangelho. Né? Mas não é a Bíblia do Espiritismo kardecista. Passou a ser interpretado que o Espiritismo necessita de evangelização. Exatamente. Essa é a percepção que ficou ali. Tá. Kardec ele acabou sofrendo muito, talvez pela influência que aconteceu ali. A gente sempre esquece o contexto das coisas quando a gente avalia, né? Napoleão, né? A França, o catolicismo e tal. E em determinado momento, me parece que ele teve que dar um certo verniz nisso, talvez até para sustentar a sua obra. Não passou disso, que se você ler o livro não é nada disso. Mas é bastante inegável. Não apenas Kardec, como outros ditos místicos, por falta de palavra melhor, o vínculo que se tem com o que originalmente a Cabala já apontava. Então, se a gente tirar a semântica que um autor ou outro aponta ali, a natureza das coisas, vamos colocar dessa maneira, é tudo muito similar. E no caso da Cabala, ela é muito pragmática, ela aponta realmente um entendimento maior do que é a vida por uma ótica quase matemática. Exatamente. E isso traz um deslumbramento muito grande das pessoas por conta do que ela aponta. A própria Bíblia, muitas pessoas associam que existe toda uma numerologia ali dentro, uma matemática, o que sugere um pensamento muito reativo às pessoas que, com relação ao que seja a vida, que aparentemente há algo de determinismo na existência. Né? E nesse determinismo nós navegamos com pouca capacidade de manobra, digamos assim. Né? Então o tal do livre-arbítrio que tanto as pessoas enaltecem, tal como um princípio da existência, parece que não é bem assim, ou pelo menos não é tão romanceado como as pessoas pensam que é. Que a Cabala ela fala da causa e consequência, né? O mundo ele é construído de causas e consequências. Então, se você entrega, diz que o universo é uma roda, é uma coisa girando. Então, se você coloca coisa boa nessa roda, quando ela dá aquela volta, essa coisa boa acaba voltando para você. Se você coloca algo ruim, ela dá essa volta e essa coisa ruim volta para você. Ela fala, a Cabala, inclusive, ela não é muito de prever futuro, né? Porque o futuro vai acontecer de acordo com as escolhas que nós fazemos hoje. Então não há uma forma de dizer isso vai acontecer. Tem muitos fatores, muitas encruzilhadas que a gente entra. Então a Cabala ela é muito também de causas e consequências e o que hoje é chamado de livre-arbítrio, né? Que você tem o livre-arbítrio, você tem a forma de você escolher o que você quer fazer. E é claro, você vai sofrer as consequências das suas decisões, sejam elas boas ou ruins. Né? No meu canal muita gente pergunta, mas eu tô falando de tal, ele fez um monte de besteira e tá se dando bem. Calma, você não tá vendo nada, você não sabe como é que ele tá vivendo, como é que tá sendo a vida dele, né? Um grande milionário, ele não pode andar livre na rua, anda com segurança, não pode falar com qualquer um, não é assim. Há desinfortúnios. Não é assim, as coisas não são tão felizes, né? E aí eu vou entrar agora na parte do dinheiro. A visão que a Cabala tem do dinheiro, que é muito importante. O dinheiro é muito importante. O dinheiro é uma coisa... Nós, né, aqui latinos,
os cristãos, né, foram criados naquela coisa que só o pobre vai para o reino do céu, que você tem que ser pobre, doe tudo que você tem. O condicionamento à miséria, né? É, Doutrinação à miséria. isso você começa a ficar um pouquinho mais velho, você vê assim, não, aquele cara quer te controlar, né? Tá? E na realidade, Conveniente esse pensamento para o controlador. Né? e na realidade o dinheiro é ótimo, é excelente, o dinheiro é um veículo muito poderoso que você pode fazer muita coisa para esse dinheiro. O dinheiro, ele é um livre-arbítrio também. Se você vê todo judeu que se deu bem na vida, milionário, todos eles têm campanha de caridade, com raras exceções. Todos eles têm uma campanha de caridade, que na Cabala é chamado de tzedakah. Né? Eles agradecem ao universo tudo aquilo que eles obtiveram, também dando a oportunidade a outros de fazerem a mesma coisa. Retroalimentando esse sistema de benesse. É chamado de tzedakah. Você vai numa sinagoga, tem lá uma caixinha, que você vai pôr teu dinheiro lá, que é aquela... Na Rosa Cruz tem a lei de Amra, né? Sim. Que é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. É que você põe lá a sua contribuição de dinheiro, esse dinheiro vai. Então, o dinheiro é muito importante dentro do mundo da filosofia. Ele é uma coisa inventada para você ter a oportunidade de construir algo. Tá? Então, as pessoas que abominam o dinheiro, né, é porque estão querendo te controlar. Eu acho, na minha opinião. A impressão que a gente tem é essa mesmo, né? A gente entende que as pessoas não separam dinheiro de algo bastante negativo que foi criado lá atrás, na Babilônia, né? Com relação a esse processo para controle. É uma coisa de amaldiçoar a faca, né? Exatamente. A faca assassina, mas ela corta pão, nos é útil, aquela coisa toda. Essa perspectiva que a Cabala traz com relação às questões financeiras, monetárias e tudo mais, mesmo que seja para o seu aspecto filosófico, já é uma ajuda para o praticante, já é uma forma de você colocar, dar utilidade nesse conhecimento na sua vida? Sim, sim. O praticante da Cabala, ele não precisa ser assim, um cara que fica o tempo todo estudando. A gente precisa ganhar dinheiro, né? A gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né? Não tem essa coisa de ficar vivendo Tem que alimentar o sistema. Exatamente, tem que realimentar a roda, Sim. né? Tá? Então, o estudante da Cabala, ele tem que saber separar isso, né? Ele tem que saber separar o mundo material que ele vive, que ele tem que viver, o corpo dele, que é muito importante, né? O cuidar do corpo é importante, né? E cuidar do espírito também. Não, o cabalista, ele não pode ser aquele eremita que vive lá na caverna, que não come, que não toma banho, que não se cuida, que fica lá só vivendo, meditando. Isso não é a filosofia da Cabala em si. Tá? A Cabala te diz o seguinte: olha, você tem que viver as duas vidas em harmonia. As duas coisas têm que estar em harmonia. Entendeu? Então, essa é uma das coisas que é muito interessante na Cabala. E todo cara que estuda Cabala não sabe de tudo. Ah, mas fulano de tal é um grande cabalista. Ele não sabe de tudo, porque Cabala é um negócio tão amplo que a árvore da vida é um exemplo. Cada vez mais que você se aprofunda na árvore da vida, mais coisa você vê para estudar. Então, eu poderia ficar aqui falando 2 horas, 3 horas só de árvore da vida. Eu posso dizer que a árvore da vida ela pode se comparar ao sistema solar, ela pode se comparar, por exemplo, cada sefirá da árvore da vida, um santo da igreja, um deus da mitologia grega, um planeta, um orixá da Umbanda. Na mitologia hindu, a gente já viu grandes referências também de proximidade. Exatamente, tá? Então, ela é muito amplo o estudo, é muito amplo, tá? E, assim, você nunca para de estudar. Você nunca para de estudar. Então, é uma coisa que as pessoas falam, mas quando é que eu posso parar? Eu falo, não, você não vai parar. Você vai... Como eu posso ser um grande mago estudando Cabala? Você não vai ser. Não vai ser mago estudando Cabala. Cabala é uma filosofia de vida. Ela é feita para você, para o teu autoconhecimento e para o teu entendimento do universo. Ela não é feita para você ficar com a varinha mágica plim, plim, tal, tipo Harry Potter, né? Não foi feito para isso. Essa visão bastante juvenil que a gente vê das práticas e dos conhecimentos ditos esotéricos como chaves que trazem alguma
capacidade de lidar melhor com a realidade, o que eu chamo de vantagem estratégica, né? Sim. Muita gente entra na magia, entra no ocultismo, se não todos, para conseguir alguma vantagem estratégica com relação à realidade. A adversidade da vida, ela é uma constante. Isso é um Exatamente. fato. Eu goste, não goste, enfrentaremos a adversidade. E por conta disso, muitas pessoas entram no conhecimento oculto para ver se consegue uma mandracaria, um abracadabra, um pirlim-pim-pim, Exatamente. né? Para melhor tocar a vida. Porque entendem que a vida é uma competição desmensurada e farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Exato. O que eu te confesso que assim a minha entrada nesse caminho também foi como todas as outras pessoas, também buscando algo nesse sentido, mas com o passar do tempo, pelo menos aquele que tem honestidade intelectual com relação ao que está aprendendo, ao que está estudando, há um efeito inverso. Há um deslumbramento natural e o indivíduo Sim. passa a perceber a sua insignificância perante o que está estudando. E aí ele acomoda a alma, ele começa a levar isso de uma forma mais tranquila, a longa noite negra da alma, tem Sim, todo sim, 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 um sim. fluxo, né? Uhum. E em algum momento você passa realmente a trazer utilidade para aquilo de uma forma intelectualmente honesta, vamos colocar dessa maneira. O que eu gosto muito do teu trabalho e da maneira que você enxerga isso, eventualmente por ser historiador, traz um método para isso daí, é justamente essa visão, né, sempre pragmática com relação a essas coisas. Na Cabala, por mais que a gente aplique esse pragmatismo, é inegável a comparação com outras filosofias. A impressão que a gente tem é que, no fundo, parece que são idiomas apenas que estão se Exatamente. modificando, né? Exatamente. Você vê muita coisa do hermetismo dentro da cabala, você vê muita coisa. Será que não é tudo a mesma coisa? Pois é, Blavatsky, Blavatsky. muito de cabala, né? O próprio Crowley, embora ele criou uma filosofia, se você olhar, tem muita base de Sim, cabala. queira ou não queira, Telemann, tudo que ele criou ali tem uma. Entendeu? Então você vê que tem muita, dentro da cabala tem muita coisa, né? Então a cabala ela realmente, eu chamo que é a ciência do universo, tá? É o conhecimento do universo. Alguns gostam de chamar de Kabbalah. Hein? Alguns Em hebraico é Kabbalah. é Kabbalah. Kabbalah. Tá. É, Em hebraico. Aliás, hoje, é Kabbalat, Kabbalah. porque em hebraico a última consoante muda, você tem que pronunciar. Por exemplo, shalom. Você não pode falar shalom, você fala shalom, porque eles não entendem. Você fala com esse cara shalom, hã? É shalom. Você tem que, Aí, tem que falar, falar a última vogal. É interessante, né? o próprio alfabeto hebraico, ele também tem todas referências com a própria Kabbalah. A gente percebe. O alfabeto hebraico, embora seja um alfabeto fonético, ele é hieroglífico também, né? Ele tem, cada letra, ela tem o seu significado, né? O Aleph, por exemplo. O que é o Aleph? O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, mas ela é composta de Yod e Vav. Porque o Yod, ele representa aquele pontinho do início do universo, aquele pontinho do Big Bang, né? E o Vav, ele começa já o universo sendo criado, sendo aberto. Então, o que é o Aleph? É um Yod com 2 Vavs. Então, ela dá uma noção do universo. E assim vai por cada letra que você vai dentro do alfabeto hebraico, né? A letra Shin, por exemplo, que é uma letra muito, muito conhecida, embora muita gente não saiba, mas se você vê, não sei se você já viu Star Trek, Sim. né? Vida longa e próspera, isso aqui é a letra Shin. Olha, eu nunca tinha associado isso O daí. Leonard Nimoy, ele era judeu. E tem uma bênção na Cabala, e uma bênção mesmo na religião hebraica, que pega as 2 mãos e faz assim. Ó. É uma bênção tão poderosa que diz a lenda que você não pode nem olhar, porque ela é muito forte, pode te cegar. É uma bênção que era utilizada muito pelos Kohanim, né, pelos sacerdotes. Né? E o Leonardo Nimoy, ele pegou um pedaço dessa bênção, que na realidade eram 2 letras Shin,
E passou a utilizar o símbolo dos vulcanos lá dentro Lá do Jornada nas do Estrelas, Star tal. Trek, entendeu? Então não é de Vulcano que veio isso, né? Não, é Não é do cabalístico. Spock. Poxa, que decepção. Agora desmontou todo um castelo meu aqui. Eu crente que isso vinha de outro planeta e agora, É, né? Essa visão muito romanceada que as pessoas têm dos mistérios, eu vejo dessa maneira, o estudo do ocultismo como um todo, ele traz para as pessoas uma percepção de que assim, olha, por mais que nós tenhamos desenvolvido um código de moralidade e ética para sobreviver na nossa sociedade, que aponta o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, aparentemente o cosmos não vê dessa maneira. não. E se você não compreender esse código, você vai passar o restante da sua existência em conflito com uma lei, por falta de palavra melhor, e o sujeito ali tendo ruídos com os seus próximos, né? A gente comentou aqui agora há pouco sobre algumas visões romanceadas aqui da religião que apontam justamente isso. Dentro do próprio pensamento judeu existe isso, há uma pensamento judeu, acho que eu não fui correto aqui. O pensamento ortodoxo religioso judeu, talvez ele aponte uma perspectiva divina que parece que a própria Cabala fala, não é bem assim que a coisa funciona, né? Nós construímos esses valores, talvez para suportar a vida, né? Principalmente o Deus, né? É o Deus, assim, eu não condeno, a princípio, por mais desse serviço que a gente veja a religião, os religiosos, né? Vamos colocar dessa Os maneira, vamos religiosos, separar é as melhor, coisas, né? O manual parece que é bom, mas quem implementa aquilo é que tem um problema. Então, o sacerdote, ele traz uma visão sobre esse conhecimento dogmático, até pelo pragmatismo da vida, a coisa tem que ser dentro de um quadrado, né? E isso traz um refrigério para a alma do sofrer que é o existir. Sim. Né? Então não dá para você simplesmente dizer para as pessoas assim, olha, não creia nisso, que isso é uma tolice e tudo mais. Ele fala assim, olha, eu até sei, mas o que você coloca no lugar? Porque amanhã o dia é difícil, a vida é complexa, tal. Às vezes é difícil você tirar a crença de alguém. Eu tenho muito cuidado e não. Eu tenho um profundo cuidado com isso. Porque aquilo é a base da a pessoa. base. A pessoa está em pé daquilo. Se tirar aquilo, a pessoa cai. Então você não pode sair tirando a crença das pessoas assim, né? Falando que não existe, que essas coisas. Né? Até porque o que a gente tem observado com alguma fé arrazoada e legítima é que ela tem sim uma capacidade de realização, Sim. Que é o que eu chamo do senso prático, da crença, da fé e tudo mais. Eu sou um grande defensor da magia enquanto concreta, né? Ela tem que ter tudo tem que ter um uso prático na nossa vida, e essa fé das pessoas, de fato, há muitos exemplos que eu vi, é o gatilho da realização da graça. Então, as pessoas que não têm esse gatilho têm dificuldades de construir a conquista. Exatamente. Então, olha que coisa maluca, né? É evidente que existem exemplos e exemplos do mau uso disso, controle social, tá aí as grandes religiões para dizerem isso, mas o princípio parece que não está errado. Não. As pessoas que comungam com a ideia de que há algo maior, há algo diferente daqui, e eu vou apostar nessa ideia e pilhar e colocar energia em cima disso, parece que é o grande motor de fazer essa mecânica girar. Então, por princípio, não está. E outra, o que eu vou colocar no lugar? Exatamente. Né? Eu tiro essa fé desarrazoada da pessoa, posso até fazer um juízo ali de que isso é uma coisa incorreta, mas o que a gente vai colocar no lugar? Exatamente. O estudo do oculto, a tudo que eu vi na minha vida, e eu estou colocando aqui de forma genérica, isso talvez seja até um nome ruim para essas coisas, né? A gente tem um problema de semântica enorme no nosso ramo, já percebeu? Né? Muito, esse é um grande, é um grande problema. Mas ele traz de forma razoavelmente tranquila para as pessoas esse entendimento, e o sujeito para de entrar em ruído. Sim. Eu acho que isso é uma grande definição. Ele pelo menos compreende, passa a se compreender. Cabala faz muito isso, claro. Não é? Ensina o indivíduo a se entender. Porque a visão da Cabala, tanto é que Cabala não fala a palavra Deus. A religião judaica te proíbe a falar o nome de Deus, né? Já por princípio, história, o nome de Deus e tal. Então ele fala o Criador. O que é o Criador
para a Cabala. Não é aquele cara que te pune quando você peca, não é aquele cara que te dá alguma coisa quando você faz uma oferenda. Esse Deus é um Deus muito humano, né? Muito assim, muito Uma ser humano. construção nossa. Entendeu? É muito construção nossa, né? Ah, se eu rezar hoje 5 Ave Maria, amanhã meu dia vai ser ótimo. Deus não está nem aí, o Criador não está nem aí para isso. O Criador criou a lei, criou as leis do universo. Essas leis do universo que você tem que seguir. Nem ele muda a lei do universo. Então, quem somos nós para tentar mudar qualquer tipo de lei que exista no universo? A lei da física, por exemplo. Tá? Se você pular para um precipício, você vai cair. Não adianta você chegar a Deus, me ajuda aqui. Você vai cair. Entendeu? Então, essa é a visão da Cabala. Existe a lei. A lei, você não pode mexer com ela. Né? E a magia, conforme é falado nos romances, no filme, é justamente você estar infringindo essa lei. Você está criando algo. Primeiro que você não pode criar, né? O próprio Lavoisier dizia, né? Tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então você não pode, né, criar uma coisa do nada, né? A própria lei do universo. Então você pode fazer magia, sim, se utilizando do que o universo te propõe, provê para você dentro da lei. Você pode utilizar de magia tranquilamente. Sem dúvida. Tá? Você não pode ficar criando, fazendo feitiços, e isso aí não existe. Agora, por exemplo, a bruxa com seu caldeirãozinho lá, que ela bota umas ervas, cozinha lá para curar uma doença, isso é magia. Né? O próprio nascimento de um ser humano é magia. O próprio nascimento, você planta uma semente, ela vira uma árvore, é magia. Então, essa também noção de magia que as pessoas têm, ela é muito fantasiosa, né? A gente tá cercado por magia. O nosso universo é cercado por magia. E as pessoas querem outra coisa, não reparam. Você está caminhando numa estrada, você olha essa árvore, olha que árvore bonita, olha como ela nasceu. Aqui perto mesmo, eu estava vindo aqui para aqui agora, tem uma árvore que nasceu em cima de uma pedra. Em cima de uma pedra. E ela começou a espalhar as raízes por fora da pedra, em volta da pedra, para pegar a alimentação da terra. Tentar Isso é magia, gente. Não é possível que as pessoas não notem isso. Não, Entendeu? as pessoas procuram mágica. Mágica, exatamente. Assim, nessa nossa jornada, o que a gente tem percebido é que o que interessa na magia é mágica. E mágica é alteração da realidade com base na ilusão. Na ilusão, É exatamente. um truque, né? A magia é alteração da realidade com base na intenção, na vontade, no desejo, utilizando qualquer subterfúgio para isso. Você estava comentando essa questão da relação que os indivíduos têm com a deidade, vamos colocar dessa maneira. Muito da magia, em várias vertentes, utiliza vamos chamar do aspecto devocional. Né? Existe uma relação de degrau entre o operador magista e a consciência que ele está evocando para empoderar aquele processo. O que é curioso, como você colocou para o criador, não importa, esse tipo de coisa, o que a gente tem visto é que as pessoas que fazem evocações para esses mesmos mistérios, vou colocar dessa maneira, ainda que não de forma devocional, ainda assim tem realização. Sim. Ou seja, parece que nós temos esquisitices de ter relação com o transcendente, mas esse transcendente, não é que ele compreende, parece que tanto importa. Na medida em que você utilize o código disso, ou as práticas disso, às vezes até iniciáticas, né? Alguns mistérios têm que ser iniciados, a Cabala fala um pouco disso também, a alteração da realidade se performa, vamos colocar dessa maneira. Você evoque, você não evoque, você oferende, você não oferende, ou seja, se você quiser fazer isso, tá bom, fica à vontade. Mas eu não vou fazer, tá bom também, né? Não há nada muito escrito com relação a isso. Quanto mais eu leio Cabala, quanto mais eu vejo isso, mais as coisas me parecem mais simples. Sim. Né? Quando você mergulha nisso, parece uma complexidade sem fim. O dogma e ritual da alta magia que você citou no começo, naquilo ali, rapaz, eu fico imaginando. Bom, eu tiro por mim, né? A primeira vez que eu tive contato com o Levi, acho até que naquele momento eu até interpretei muita coisa, mas essa sensação de esse cara tá usando letras do português que eu nunca aprendi. O alfabeto que eu aprendi tinha 23 anos, porque isso aqui virou um grego, né?
mas as coisas vão se simplificando. Bom, A relação da vida que nós temos com as coisas, elas vão se simplificando na medida em que a gente para de teimar com as nossas observações do que é certo e errado. Na tua jornada, você viu isso também? vi muito, muito disso, tá? Vi muito disso, né? Porque a vida, o que que é a vida? Ela é uma sucessão de cair e levantar, né? Tanto é que tem até aquela no filme daquele lutador lá, o boxeador lá, que ele fala com o filho dele, né? Que o filho dele fala assim: você sempre apanhou, você vivia apanhando. Eu apanhava, mas levantava, tá? Então não é o cair que você tem que, que levar em consideração, é o teu levantar, é a forma de como você absorve aquela lição e aprende com ela e para você não errar, né? Meu pai sempre dizia que a experiência de vida, ela é um carro, você está andando de noite num carro com farol para trás. E por mais experiência de vida que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, você sempre vai encontrar com desconhecido. Não tem jeito. Tá? E esse farol que é apontado para trás, ele é muito bom para quê? Para você mostrar às pessoas que estão atrás de você o caminho correto que você seguiu. Uma trilha, né? Entendeu? Então meu pai sempre falava isso. Então, meu filho, não adianta a tua experiência, ela te ensinou, mas para frente você vai ter outras, até morrer, até morrer. Mas o que nós temos que fazer é utilizar esse farol apontado para trás para mostrar para as pessoas não precisarem passar por tudo aquilo que você passou, ou avisar que vai passar por determinada experiência. Entendeu? Isso também é uma das coisas que ficou muito na minha cabeça. Meu pai, ele era um açougueiro, não tinha um primário. Casou com a minha mãe, que era uma lady criada, tocava piano, tinha aula de etiqueta, toda, entendeu? Casou com meu pai, que era um açougueiro, um cara que, sabe, muito, não tinha cultura nenhuma, mas ele tinha uma filosofia de vida dentro da simplicidade dele, né? Que eu ficava impressionado com aquilo. Eu acho que é aquilo que fez meu pai casar com a minha mãe, sabe? Porque minha mãe viu isso nele, né? Essa forma de ver a vida muito simples, mas tudo dentro do que ela estudava, né? Como você falou, a simplicidade, né? Ele via essa simplicidade sem precisar estar estudando uma série de coisas. Ele falava cada coisa assim na simplicidade dele que eu ficava absurdo. É uma... Até hoje, né? A gente vê muito a ignorância travestida de intelectualidade. Sim. Na sociedade está impregnado isso, né? Foi Humberto Eco que falou: as redes sociais deu espaço aos ignorantes, aos imbecis, né? uma coisa assim. Acho que tem algum excesso nisso que ele falou, mas dá para compreender realmente o que aconteceu. Hoje, por uma certa abertura, um certo acesso a algumas linhas de conhecimento que parece que são inteligentes, algumas pessoas rapidamente pegam esse contexto, tentam aplicar ele na sua vida e viram ali os senhores do conhecimento. Sim. Por conta disso. E muitas vezes há pessoas de absoluta ignorância no sentido estrito da palavra, né? Aquele que é ignato, não teve a capacidade de se desenvolver intelectualmente, poço de sabedoria. Sim. Poço de sabedoria, mesmo que não exprima isso. A gente vê isso de forma tão repetitiva na vida, na sociedade, e às vezes, poxa vida, é difícil de engolir determinadas situações como essa, que a gente vai criando algumas barreiras, uma blindagem, tentando se afastar do outro. Seja porque não concordamos, seja pela visão política do indivíduo, seja pela visão religiosa dele, e isso vai fazendo com que as pessoas vão se blindando nas suas próprias verdades. Você, na sua jornada, teve a oportunidade de se vincular com muitas ordens esotéricas, ordens místicas, estudou, colocou, e ao que eu penso no seu discurso, boa parte dessa sua evolução, se a gente consegue colocar dessa maneira, é justamente pela exposição ao contraditório. Sim. Né? Essa exposição ao contraditório, mesmo que sejam dogmas dos quais você não acredita, ele acaba somando na linha do tempo. Ele ensina muito. Esse é um pressuposto de Cabala, inclusive, né? Onde ela demonstra a dualidade que existe, você goste, não goste.
ela ensina o indivíduo realmente a lidar melhor com o cotidiano? O contraditório ele te ensina a pensar, né? Ele te ensina a abrir a mente, né? Ele te ensina, tem uma frase, cuidado com um homem de um livro só, Sim. né? Cuidado com um homem de um livro só. Ela te ensina a abrir isso e a questionar tudo que você vê pela frente. Tá? Questiona tudo. Inclusive, até um negócio um pouco que você nunca está em paz, né? Você está sempre questionando, você está sempre, poxa, mas não, peraí, isso aí não pode ser, entendeu? Esse tipo de questionamento que eu acho que é o que nos dá incentivo para a gente viver, para a gente andar para frente, para a gente tentar progredir, se iluminar, né? Tá? Eu não me considero, inclusive, as pessoas falam, você é mago. Eu falei, eu não sou mago. Mago, para eu chegar a ser mago, muita coisa tem que acontecer ainda, né? Não, essa é a sua opinião, né? Porque a minha é que você é, sim, e dos bons. Mas Tá, e outra coisa que eu aconselho sempre às pessoas, nunca colocar ninguém num pedestal, né? Ninguém, a Kabbalah fala isso. Não colocar ninguém no pedestal. Ninguém é aquele cara que é o teu guru, porque ele é um ser humano, ele tem defeitos, ele vai dar uma mancada numa hora ou outra, ele vai dar uma mancada. Você tem que entender que isso faz parte da natureza humana. Por mais estudo, por mais iluminação que você tenha, você é humano, você está aqui para aprender, né? São duas coisas que as pessoas me perguntam, Ailton, nós estamos aqui para quê? Para ser felizes e aprender ao mesmo tempo. Procurar fazer desse aprendizado algo feliz. Embora isso nem sempre ocorra, mas vamos procurar olhar para esse lado, né? Procurar olhar para esse lado. A vida não é um mar de rosas, nem nunca foi. Eu acho que os cátaros, eles tinham uma noção muito bonita disso, porque eles adoravam o demônio também. Então, nas igrejas cátaras, até hoje você vai lá no sul da França, você vê muita igreja com o demônio colocado sim. em cima. Por quê? Para os cátaros, o demônio é o rei do mundo. Ou seja, ele é quem administra o mundo terreno. Não, parece que não estão tão errados assim. Esse mundo cheio de dificuldades, de problemas, sim, que nós temos que superar, entendeu? E quando a gente supera, chega no final, consegue superar isso tudo, aí sim a gente vai, né, lá para Deus, né, para Jesus, tá? Que a gente consegue obter essa passagem. Talvez, né, um respeito às sombras que nós temos, todos nós temos. Né? É muito normal no pensamento religioso, e mesmo filosófico, muitas vezes, essa visão romântica, adolescente, de que o mundo é bom. Por princípio, ele é bom, as coisas são boas, somos nós, seres humanos, que vamos ali. Olha, mesmo que a gente avalie por essa maneira, a quantidade esmagadora das pessoas que eu conheço, elas tiveram, em algum momento, alguma coisa que eu não concordei. Alguma coisa ali que eu posso dizer que não seja exatamente a expressão do bem, exato, que aquela pessoa colocou. Suponho que eu também para elas. Então, em algum momento eu também fiz isso. Então parece que isso é inerente ao mundo. Não dá para deixar de dissociar isso e falar assim, olha, nós somos seres, o mundo... Não. Há uma sombra claramente nisso, claro, e não respeitá-la significa entrar em, hoje eu estava falando aqui, dissonância cognitiva, né? Negação, exatamente. Né? Existe um vídeo meu, que talvez tenha sido o vídeo que eu mais tive assim, visualizações, tipo 200 mil visualizações, eu nunca tive isso nos meus vídeos, que eu falei, o título é Introdução à Magia, o Bem e o Mal, a Aleister Crowley. O que eu coloquei nesse vídeo? O que é o bem e o que é o mal? São coisas extremamente relativas. O que é bem para um não é para o outro. O que é mal para um não é para o outro. Por que numa guerra, quando os soldados voltam da guerra, alguns voltam meio... Por quê? Porque eles foram criados a vida inteira dizendo que não se pode matar seu semelhante. E ali? Né? Quando ele chega na guerra, o bem, o bom é matar o teu inimigo. Então ali já começa, o cara já começa a ter problema ali de se adaptar a isso. Poxa, mas eu fui criado a vida inteira para não matar ninguém. Chega na guerra, eu tenho que matar. Ali o conceito mudou de bem e mal. Aí quando acaba a guerra, ele tem que voltar a não matar mais ninguém.
Inclusive, nas próprias histórias da Segunda Guerra Mundial, fala que muitos soldados, que quando terminou a guerra, continuaram matando até seus próprios colegas. Porque aquela noção de bem e mal na cabeça dele... A lógica se subverteu, né? Entendeu? Então, por isso que eu falo, o conceito de bem e mal, ele é bem relativo. Né? E a própria sociedade é muito flexível com isso, né? A gente percebe que conforme as conveniências humanas, nós damos ares de certo e errado para situações. Nós estamos passando nesse momento, claramente isso hoje, uma inversão de valores que foram profundamente aceitos no passado como inflexíveis de moral e ética, que agora não. Precisamos rever, precisamos tocar. Esse caso da guerra, por exemplo, assim, a sociedade aceita que não devemos matar os nossos semelhantes, salvo os nossos inimigos. Né? Então, essa dicotomia que nós vivemos parece que é assim. Não é uma questão de certo e errado. Nós literalmente temos que dar um senso de correto, de reto, de torto e para direito, conforme esse evoluir aqui. Nós temos várias sociedades, inclusive sociedades muito benevolentes até, que aceitavam como um princípio válido sacrificar um dos seus em função de algo mais nobre. Sim. Ao ponto que esse indivíduo mesmo falou, não, sou eu vou ser sacrificado. Né? Várias e várias situações aconteceram isso. Por conta das conveniências humanas. O ponto central que eu sempre vejo com relação a essa certa calhordice que nós temos com relação ao reto viver, né, é por conta das conveniências. E conveniências essas que são pautadas pela diversidade da vida. Ou seja, na medida em que o calo aperta. Né? A gente tende a ser flexível com a nossa moral, com a nossa ética, com a relação com o divino, com o sagrado, ou seja, não há limites da trairagem humana com relação às coisas. Né? Nós avaliando, sempre que a gente estuda ocultismo, em todas as suas fontes, a gente percebe uma certa resignação a isso. Os autores, eles sempre falam assim, há um princípio, há uma lei e há a realidade. E você tem que se ajustar àquilo. O pensamento judeu eu vejo muito dessa maneira. Né? Muitos rabis, eles colocam isso. Sim. Se eu não me engano, é judeu essa frase, que ele diz assim, Deus perdoa sempre, os homens às vezes e a natureza nunca. Né? Então, eles são o povo, eu não vou dizer o povo, mas esses rabis, as pessoas mais intelectualizadas, pelo menos, do pensamento judeu, eles têm uma relação, ainda que religiosa, mas muito tranquila com a diversidade da vida. E os estudantes de cabala, os cabalistas, eles aplicam isso como um manual, um método, um mapa para orientar essa navegação da vida que todos nós temos. Você vê dessa maneira também como é que a cabala ela pode ser entendida como algo oracular, um mapa que dá alguma noção de direção para o existir das pessoas? Eu entendo assim, não, no meu modo de ver, não tão oracular, sabe? Mas sim como realmente um mapa para você seguir a lei do universo, tá? Para você conhecer, compreender a lei do universo, entendeu? Eu acho isso, para mim, a minha visão é essa. Entendeu? Já que a gente falou de mapa oracular, eu sei que você também estuda tarô e outros. Sei que gosta muito do tarô de Marcelle, inclusive, Isso. a sua preferência. Tarô de Tote, você tem lá suas. A minha filha. É engraçado, né? Porque eu gosto do tarô de Marcelle por causa da historicidade. E por causa dos segredos ali dos arcanos, sabe? Eu estudo muitos arcanos, eu olho o detalhinho do arcano. E a minha filha gosta muito de tarô egípcio, tarô de Tote, tarô... Tem vários. Joga um monte de tarô. Eu fiquei mais no de Marcelle pela veia da história, né? Mais pela veia da história. Sabe? Você vê o tarô como um oráculo? Não. Eu vejo o tarô como um instrumento de autoconhecimento. Para o indivíduo. Para o indivíduo. Para ele se interpretar. Exatamente. E não para o existir, os fatos da vida. Não que amanhã você vai acontecer isso, não que teu marido está te traindo, ou tua mulher está te traindo. Isso eu acho um absurdo. Eu acho e as pessoas falarem essa... um negócio desse, um leitor de tarô
abrir a boca para falar um negócio desse. Ele está procurando um karma, porque ele vai arrumar uma confusão. Ele não... Essa ética, inclusive, eu tenho um curso que eu dou curso de tarô, eu falo, pelo amor de Deus, vocês, leitores de tarô, nunca falam um negócio desse. Vocês vão procurar desarmonia, entendeu? Nunca falem um negócio desse. Esse tipo de sugestão, né? E o tarô não diz isso, o tarô não fala isso. O tarô não fala isso. Eu acho sensacional esse ponto de vista, porque é a maneira como eu realmente interpreto os oráculos no geral. Eles desnudam, em geral, aquilo que você não quer enxergar. Tem mais essa, Exato. né? Essa forma muito pouco polida que os oráculos têm de dizer, olha, você está nu, né? Em Aham. vários aspectos, ela é muito particular. E em determinados momentos, nós precisamos fazer essas consultas ou para nos conhecermos um pouco melhor, ou para nos relembrarmos. Porque a gente também tem uma capacidade de esquecimento, na conveniência humana, ela Te obriga a pensar. te Né? obriga a pensar. Então, você abrindo isso, e aí sim, nesse sentido, ele é um mapa sensacional do existir. Com relação ao mundo, parece que existe algumas interligações com isso. Mas nesse sentido, a coisa me parece que ela começa a entrar muito no campo da especulação, Sim, sim, da sim. interpretação pessoal disso. Tanto que a maioria dos oráculos, eles são bons ou maus a depender do seu intérprete, de quem está lendo, Exatamente. que está fazendo. Então, um bom interpretador da astrologia, numerologia, ao tarô, a I Ching, qualquer técnica oracular, ela está muito associado à capacidade de interpretação de quem o abre, lê, dê o Exatamente. nome que nós queremos, né? Melhora mesmo para a pessoa consultar? Sim, me ajudou muito. Me ajudou muito. Até hoje me ajuda. Né? O volta e meia me ajuda. A astrologia também. A astrologia é interessante, né? Porque a astrologia também ela não é um oráculo. Você não prevê o futuro. Aliás, a astronomia prevê melhor o futuro que a astrologia. Entendeu? Ó, tem um cometa que está vindo lá, ele pode pegar a gente aqui. Não, ele não vai, ele vai passar reto. É Então, muito mais concreto, né? a astronomia ela é melhor que a astrologia. O que é a astrologia? A teoria principal da astrologia é que todos os astros do universo nos influencia. Até a ciência diz isso. O Sol nos influencia com seu calor, né? Einstein dizia isso com as ondas gravitacionais, porque quando lá no final explode uma supernova, essa gera uma onda gravitacional que vai nos atingir, né? Então há sim influência dos planetas na gente. Tira a Lua da Terra para ver o que vai acontecer. É uma bagunça que vai criar. Entendeu? Então, há uma. Só que a astrologia ela fala numa influência mais sutil. Mais sutil. Que eu acho que uma hora a astronomia vai descobrir isso. Mais para frente. Né? Ainda mais agora, com física quântica, com essa coisa. Eu acho que a astronomia ela vai chegar no que a astrologia está chegando hoje. O problema todo é que as pessoas pegam a astrologia e começam. Olha, hoje o seu dia vai ser assim, assim, assado. Eu já vi muito jornal colocar horóscopo nas páginas. O cara faz assim, ó. E sacode as possibilidades, né? Bota lá. Entendeu? Não é isso. A astrologia não é isso. A astrologia é fazer o teu mapa astral. Ah, mas eu sou de câncer, então eu sou assim. Não, você não é assim. Senão todo mundo de câncer ia ser todo mundo muito igual. Até porque a própria astrologia fala isso, assim, que o seu ascendente tem um impacto maior em você do que o seu próprio signo. O mapa né? inteiro, ascendente, tua Vênus, teu Marte, a posição que estava no céu quando você nasceu. E isso diz para você o quê? A tendência que você nasceu. No entanto, você vive uma vida. Você tem experiências que vai modificar essa tendência que você teve quando nasceu. Entendeu? Então, você pode fazer o seu mapa astral e entender o teu início ali, quando você começou. Mas a tua experiência de vida, ela vai te transformar. Então, tem muita coisa que as pessoas leem em mapa astral. Eu falei, mas eu não sou assim. Você nasceu assim, não é mais. Sensacional, Heitor, sensacional. Essa visão mais cientificista do que é oculto, eu acho que é o que a gente precisa cada vez mais
Até porque tem tanta obra, tem tanta literatura, as pessoas falam para mim assim, Ari, você não vai escrever um livro e tudo mais. Eu falo assim, olha, honestamente, eu acho que tem tanto livro para ler, né? Não carece mais disso. Mas com toda certeza você enobreceu muito aqui o nosso pensamento para a nossa audiência, trouxe aqui a sua visão muito esclarecida sobre o que é o transcendente, como a gente gosta de falar. Aproveitando aqui, por favor, façam aqui o seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, a gente precisa muito disso para a gente estar continuando o trabalho. Muito. Acessem aqui o canal também do Ailton, está aqui embaixo na descrição aqui do nosso vídeo. E, Ailton, para finalizar, você gostaria de dizer algumas palavras aqui para o nosso pessoal, algum pensamento seu que te ocorreu aqui nessa nossa entrevista? Olha, você está dizendo que os nossos canais que tratam de ocultismo, tem muito pouco assinante, são canais pequenos, né? E é uma coisa que a gente precisa muito, é apoio das pessoas, o like, né? O se inscrever, ou pegar o vídeo e dizer, olha, fulano, esse vídeo aqui é legal, vamos ver aqui, dá uma olhada, quem sabe você não gosta. Isso é muito importante pra gente, né, que é youtuber. Não que eu viva disso, eu não vivo disso, mas isso é importante para a gente sentir até onde a gente está indo, né? O que a gente está alcançando, né? E como mensagem final, eu sempre digo, né? Correr atrás do que te vai fazer feliz. Muito bom. Uma vez uma pessoa falou para mim, Ailton, como é que eu faço aqui na minha profissão? Eu não gosto do que eu estou fazendo. Sai e faz o que você vai ser feliz. Ah, não vou ganhar dinheiro. Mas você vai ganhar dinheiro para você botar comida na mesa, mas você vai ser feliz. Né? Riqueza não quer dizer, não é sinônimo de felicidade. Né? São opções. Exato. Ailton, ainda que você não reconheça isso, você sim é um grande mago por um princípio muito simples. Ainda que você conheça bastante de ocultismo, você altera a realidade com base na sua intenção e de uma forma muito bacana. Foi um prazer fantástico estar aqui com você aqui no nosso programa. Espero que você venha mais vezes. E com toda certeza a gente não vai falar muita coisa de cabala, de tarô, sim, do eu místico, adoro, do adoro isso. oculto. Vamos separar um programa aqui só para falar de ordens místicas, esotéricas, que a gente já navegou muito nesse mundo, tem muito o que falar. Para desmistificar, né? Com toda certeza. Precisa desmistificar o oculto, a magia. Esse é o nosso trabalho de todo dia. Assim a gente finaliza aqui esse nosso programa de hoje. Pedindo para você novamente, se inscreva no canal, compartilha, dá like, que o nosso programa precisa continuar. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.